Gente, tudo bem? Paulo por aqui e hoje eu quero falar para vocês algo que aconteceu muito interessante nesse fim de semana sobre investimentos. Eu estava falando numa festa de família sobre ações e sobre monetizar o dinheiro, né? Agora que com aqueles tios que da poupança, né? Que nunca tiveram a informação que a gente, graças a Deus, tem a opção de ter e a possibilidade, né? de ter. Eles não têm muito acesso à internet, então são pessoas que investem na poupança, né? Não é investimento, mas agora talvez com um pouquinho da alta de juros de renda, alguma coisa. E o que me chamou muita atenção foi quando falei de ações no mercado acionário, mas sem entrar muito a fundo, porque a gente não deve ser aquele chato que fica empurrando para todo mundo investimento, esse tipo de coisa. A gente deve ser aquela pessoa que, quando perguntado, expõe opinião, ou quando fala-se de um assunto que vê, né? A gente fala, eu invisto e tal, mas não aquele chato que fica impondo, porque as pessoas têm uma cultura e geralmente tudo que vai contra aquela cultura, você vai dizer para uma pessoa que ela fica na poupança que está errado, né? Não que esteja certo, mas principalmente para pessoas mais velhas. É complicado e eu acredito que você passa, principalmente se você está começando a investir, né, 1, 2 anos, 6 meses, que você está naquela empolgação de ver que rende muito mais que deixar o seu dinheiro parado ou em algo atrelado ao CDI, né? Por exemplo, a reserva de emergência, que não rende nada, mas ela rende porque ela não é para ser usada, mas quando precisar está lá. E recomendo a todos terem, né, 5, 10, 15 meses do seu faturamento, das suas despesas lá guardada, para quando se acontecer perder o emprego ou precisar por conta de uma doença, por uma eventual doença ou alguma emergência que você precise ter, não gaste, não tem que vender, pode pegar um mercado de baixa e você está perdendo dinheiro, tá? Como já aconteceu comigo lá atrás, quando comecei, precisei da grana e não tinha reserva de emergência. Então acredito quando eu falo que precisa ter reserva de emergência, é necessário. Não rende muito, é um dinheiro que fica parado, rende, sei lá, 100% do CDI, 120%, alguma coisa de liquidez imediata que tem, que você possa sacar sempre, mas não é o intuito que ela renda, que ela multiplique, ela é para emergência mesmo. E me assustou a falta de informação financeira, voltando ao assunto, das pessoas, principalmente das mais velhas, né, uma geração 2 acima da nossa. E a responsabilidade que nós, né, de 20, 30, 35 anos, os jovens de 15, de 12, 13, que estão começando a entender, daqui a pouco estão entrando no mercado de trabalho, a responsabilidade que a gente tem de levar esse tipo de informação, principalmente para as pessoas mais velhas, que é importantíssimo que nós demos início a essa cultura de investir, de fazer o país andar, porque quem investe, as pessoas pensam, tá lá, bota teu dinheiro lá e vai multiplicar. Não, a gente está financiando empresas. Quando você compra um fundo imobiliário ou quando você compra uma fatia de uma empresa, você está gerando emprego, você está colocando o seu dinheiro para aquela empresa trabalhar. O que acontece com as ações? Quando você compra uma ação, um pedacinho lá, se for uma ação, 10, 100, 500, 1000, 10 mil ações, você está delegando o seu dinheiro, né? Você está investindo naquela empresa, aquele pedacinho, para uma pessoa, né? Ou para um grupo de pessoas muito mais capacitadas que você, que eu. Por exemplo, eu não teria capacidade de gerir uma Taesa da vida, uma Itaúsa, um Bradesco, uma Vale, uma Petrobras, entende? Porque não entendo do negócio 100% como funciona. Sei como ganha dinheiro, sei como faz o fluxo de caixa, mas eu não estou no dia a dia. Então, eu invisto meu dinheiro para que ele trabalhe, para que esses gestores façam esse trabalho. Então, a gente delega para quem sabe mais, e para quem tem mais prática. Às vezes você pega um gestor que tem 50 anos de carreira, não tem como em 10, 12 anos estudando e é na prática, ali no dia a dia, né? É como sair da faculdade e querer gerir a Microsoft, por exemplo. Você não vai conseguir, não vai ter capacidade, não tem meritocracia, você não vai ter o respeito dos subordinados. Então é mais fácil, sei lá, você comprar um pedacinho da ação, ou uma BDR, que é investido pelo Brasil. Mas o que eu quero deixar de mensagem final é que a nossa responsabilidade de implementar no nosso ciclo familiar essa educação financeira, e principalmente para falar para os outros, nós temos que nos educar, nós temos que ler, estudar. Eu comprei recentemente mais uma série de livros, Philip Fisher, a própria Warren Buffett, né? Eu comprei na Universidade de Berkshire, já estive relendo o
Investidor Inteligente, tem alguns capítulos que estão defasados, né? São livros feitos há muitos anos, escritos, mas atualizados em alguns capítulos e algumas coisas que dá para a gente usar agora. E o principal, o simples sempre dá certo. O interessante desses livros é que estratégias simples são sempre vencedoras. E por que mais vencedor que nós estudarmos, nos capacitarmos e mudarmos as pessoas que convivem com a gente, que estão ao nosso redor, para o seu filho, para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, para que as pessoas tenham uma aposentadoria mais digna. Nem todo mundo vai ficar multimilionário, porque não vai ter um aporte consistente pelo tempo necessário para que esse investimento mature, ele amadureça, ele cresça e se multiplique. A curva de juros compostos, ela começa a ficar grande a partir dos 30, 40 anos, então nem todo mundo tem esse tempo, mas todo mundo pode ter uma aposentadoria digna, um complemento de renda, né? Não ficar dependendo de parentes, de amigos do INSS lá no final da vida. E também outro ponto, né, que as pessoas, vejo muita gente que está empolgada quando deixa de viver, não aproveita o processo para só ter na velhice, então isso também não funciona. É legal ter um equilíbrio em tudo que a gente faz. Então, conto com vocês para que tenhamos essa responsabilidade no mundo de levar conteúdo, de levar conhecimento e principalmente conhecimento financeiro às pessoas que nos cercam. Certo, galera? Forte abraço, que Deus abençoe e até mais!